convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Deus tem sido muito bom e tem nos ensinado e nos mostrado a sua vontade. Você percebeu que nós temos conversado nesses últimos dias, nesses últimos domingos, sobre a unidade da igreja. Há um só Deus, um só Pai, que é Pai de todos, uma só fé, um só batismo. Tudo aquilo que Paulo vai argumentando lá em Efésios para nos mostrar esta unidade da igreja. Como é que Deus arquitetou ou fez a salvação através do seu Filho e como isso se manifesta na vida da igreja local. Então a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário é a obra que se manifesta na nossa vida agora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desta igreja local. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos, e calhou de ser hoje, terminamos de pensar sobre no livro, na carta aos Efésios, e calhou na minha programação de falarmos hoje sobre este versículo, que me fez voltar quase 40 anos na minha vida. Já tenho memórias assim, desse tempo. 1 Coríntios 12, verso 7 diz assim, eu vou ler na versão da NVI, que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Na linguagem de hoje, que eu até gosto mais do que nesse versículo, a tradução desse versículo, diz que para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito. E isso é muito importante a gente compreender. Eu disse que voltei a 40 anos, mais ou menos, na minha memória. Uma aula da Faculdade Teológica, talvez no primeiro semestre, pastor Silas Moloshenko, professor, método de estudo bíblico, era a matéria. E ele vai nos ensinar um método para estudar a Bíblia, naturalmente, um semestre nisso. E chegou um determinado momento daquela matéria que você precisava fazer quase que um estudo bíblico a respeito de um texto. E eu me lembro que fui fazer um estudo sobre Neemias 8, capítulo 8 do livro de Neemias no Antigo Testamento. E preparei lá tudo com tudo que eu tinha aprendido, entreguei. Depois o pastor Silas me deu o retorno daquilo que eu havia feito, com aquelas informações que eu tinha conseguido aprender aquilo que ele estava ensinando. Isso me marcou muito, porque, como eu disse, foi o primeiro texto que eu, já na faculdade, precisei destrinchar, aprender algumas coisas. E isso tem me acompanhado no restante do meu ministério. Porque eu poderia perguntar para você, o que você veio fazer aqui hoje? O que você responderia? Por que você se locomoveu da sua casa, se arrumou para vir para cá? Que expectativa você traz no seu coração? O que você gostaria que acontecesse durante um culto ao Senhor? E quando eu penso em uma só experiência, é porque Deus quer que você e eu venhamos com uma expectativa no coração. Que a gente tenha uma ideia do que é que Deus pode fazer. Para que Deus reúne uma igreja em torno de um só batismo, de uma só fé, de um só Senhor, de um só Deus que é Pai sobre todos. Por que Ele nos reúne e o que Ele quer fazer a partir disso? Eu queria compartilhar com você isso. Que experiência a gente deve desejar no coração. E por isso, eu vou convidar você a irmos lá em Neemias capítulo 8. E a gente vai dar não vou pregar sobre esse texto, mas eu quero lembrar de algumas coisas que vieram à minha mente naquele tempo. E que precisam estar no nosso coração hoje também. Neemias, lá no Antigo Testamento, um dos livros históricos. É mais complicado, não é, Neemias? É um livro que a gente lê pouco. Mas é um livro muito importante para nós compreendermos
o contexto do Antigo Testamento, tudo que Deus foi falando. O capítulo 8 de Neemias diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até ao meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sena, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Boa sugestão para quem pretende ter filhos, não é? Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebitai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escribas e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, te pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, nos dar entendimento, compreensão da tua vontade. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de agir entre nós e em nós, de quebrantar o nosso coração para formá-lo à imagem de Cristo Jesus. E que o Senhor Jesus, somente o Senhor, seja entronizado em nosso coração e em nossa mente neste momento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus. Muito bem. É interessante que quando esse texto foi escrito, ou esta experiência que o povo passou, eu falei, é importante compreendermos tanto o que Esdras e Neemias escreveram para compreendermos a história do Antigo Testamento. Eles estão falando de um povo que foi exilado, ficou 40 anos na Babilônia e estava retornando para reconstruir os muros de Jerusalém e restabelecer o culto ao Senhor, que neste período foi abandonado completamente. E este povo que voltava, um grupo de exilados que tinham ficado na Babilônia e um grupo de pessoas que tinham ficado em Jerusalém, vivido naqueles escombros, sem esperança, sem ideia de que poderiam ter o culto restaurado e que agora precisava ter uma direção. E Neemias, que era o copeiro de Artaxerxes, volta para reconstruir estes muros, reconstrói em tempo recorde e vai restabelecer não somente a vida civil, os muros, os portões de Jerusalém, mas também restaurar o culto ao Senhor naquele período.
E Esdras, o escribas, é o braço direito de Neemias para fazer isso. E eles reúnem todo o povo para poder dar direção ao povo. Uma direção política, social e religiosa, espiritual também. O que é então este encontro? Olha que interessante. Você sabe que a palavra eclésia, ela significa ajuntamento, assembleia. Essas duas palavras aparecem nesse texto, logo no primeiro versículo, pois diz que todo o povo juntou-se como um só homem. E como é importante a gente entender que como igreja, não existe o eu sozinho. A gente só é igreja como corpo. Lembre-se que quando as pessoas dizem assim, não, eu estou adorando a Deus em casa, Deus sabe do meu coração, ele até pode estar adorando a Deus, pode estar a adorar a Deus, mas ele não está cumprindo a sua função no corpo e nem no reino. Porque ele não compreende ainda que a igreja é um corpo. E nós somos igreja quando estamos no corpo. Sozinhos não somos a igreja. A igreja é esse grupo que tem a mesma fé, um só Senhor, um só batismo, que adora a este único Deus. Por isso que esse povo se junta como um só homem, uma unidade, um corpo. E no verso 2 diz que a lei foi lida diante da assembleia. A gente poderia simplesmente dizer, olha, juntou-se toda a igreja como um só homem, e a lei foi lida diante da igreja. A palavra poderia ser a mesma, porque a leitura da palavra está no centro deste encontro, porque o que nós temos aqui é exatamente um encontro com Deus. Não vimos ao culto para um desfile de moda, para mostrar o carro novo que a gente tem, para discutir questões políticas ou futebolísticas, ou nossos gostos. Nós nos reunimos como igreja para ter um encontro com Deus. Isso é mais que um evento, é mais que uma atividade social, é uma atividade espiritual. Porque nós cremos que há um Deus que é Espírito. Lembra que eu falei domingo passado? Um Deus que é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. É com este Deus que é Espírito que nós vimos nos encontrar como povo, como um só povo. E essa é a expectativa que deve nutrir o nosso coração, que nós vimos aqui para ter um encontro com Deus, para prestar um culto a um Deus que é espiritual e que enxerga tudo que nós estamos fazendo. Nós vimos nos encontrar com Deus porque esse Deus que nós vimos encontrar aqui, Ele quer falar conosco e espera que nós lhe demos uma resposta ao que Ele está falando conosco. Quando a gente ora pedindo a Deus que o Santo Espírito tenha liberdade de falar ao coração, de quebrantar o nosso coração, nós estamos falando de uma realidade. Não é um pedido vazio, não é um pedido sem sentido. É um pedido de que Deus fale, quebrante, nos mostre, abra a nossa mente. Quando nós cantamos, vem, esta é a hora da adoração, nós estamos nos lembrando que nós estamos diante do único Deus verdadeiro. Aquele Deus que Paulo foi pregar em Atenas e falou, tem milhares de ídolos aqui, mas só existe um único Deus verdadeiro. Nós, como igreja, nos reunimos hoje, saímos da nossa casa, mesmo tendo aquela janela 1040, quase 5 milhões de quilômetros quadrados, com povos ali adorando outros ídolos, vivendo no animismo, mas nós estamos saindo dizendo assim, existe um único Deus verdadeiro. E nós vimos adorá-lo, nós vimos exaltá-lo, nós vimos afirmar e proclamar que só Ele é Deus e que Ele fala conosco. Porque esse Deus que fala é um Deus que é vivo, é um Deus que nos toca, que vem agir em nós. Por isso, no versículo 6, diz que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Olha que interessante, o irmão Ricardo foi fazer um momento de dízimos, falou, olha, o povo sentou, mas vamos ficar de pé de novo, porque eu quero orar, nós vamos orar agora, né, em gratidão. Se você presta atenção nesse texto, que nós encontramos neste texto exatamente as diretrizes que nós acompanhamos. Por que nós aprendemos, o povo naquele tempo, quando foi ser lida a lei, o povo ficou de pé.
Os irmãos sabem que na igreja ortodoxa, aquela janela 10:40, não é que não existe nenhum cristão. Como a gente percebeu, é onde eles são mais perseguidos. E o evangelho tem mais dificuldades, inclusive. E cristãos ortodoxos daquela região, até hoje, o culto deles é feito todinho de pé. Já pensou que legal? Você desde as 6 horas aqui de pé, e o culto rolando, e todo mundo de pé. Porque o povo ficava de pé em reverência, em respeito à palavra. Era um ajuntamento diante da palavra, e tudo em torno da lei. Olha, o que nós vamos fazer aqui é ler a lei, explicar a lei. Era um encontro que chamava a atenção para a palavra, e por isso o povo prestava atenção no que estava sendo falado, e tinha uma atitude de reverência para com a palavra. Quando eu ensino as pessoas, olha, você está chegando na igreja e você precisa entender o seguinte, às vezes a gente até dá de presente uma Bíblia para essas pessoas. Entenda que quando você ler este livro, Deus está falando com você. Você está esperando ouvir Deus falar com você. Você precisa ir com esta expectativa nesse momento de leitura da palavra. Quando o pastor fala, olha, você tem que ler a Bíblia todos os dias, não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. É na esperança que uma hora você, além de ler todos os dias, e eu já fiz isso quando eu era criança, naturalmente, tinha que fazer a leitura diária, uma maneira de você usar a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Tem lá, segunda-feira, lê tal texto, terça-feira, lê tal texto, quarta-feira, lê tal texto. Para você, todos os dias, ler a Bíblia. E todos os dias ser alimentado sobre aquilo que vai ser falado no domingo. Cada texto daquele é um texto que soma alguma coisa no entendimento sobre a lição de domingo. Essa expectativa de que Deus vá falando e vá aumentando e vá trazendo discernimento a nós. O culto é um tempo em que Deus fala. E Ele fala como? Em primeiro lugar, através da sua palavra. É por isso que a igreja cristã, depois da reforma, colocou um púlpito no centro das coisas. A estética, a arquitetura dos templos é para que haja um púlpito e desse púlpito seja pregado a palavra de Deus, a Bíblia seja explanada para o povo. Quando houve a reforma, e até hoje existe assim, você tem uma mesa da comunhão, que é o centro, naquelas igrejas antigas, né, ou na igreja católica, por exemplo. Existe uma mesa da comunhão e um púlpito no canto. Mas a reforma trouxe o púlpito para o centro, para falar, olha, nós precisamos voltar para a palavra. Por isso que nós aprendemos sola escritura, somente a escritura. Então nós estamos aqui reunidos em torno da palavra para ouvir Deus falando primeiro através da palavra. Nós continuamos vendo, então do versículo 1 até o versículo 6 de Neemias 8, nós encontramos esse encontro desse povo em torno da palavra para adoração. Na esperança de que Deus fale e Ele possa dar uma resposta. E esse encontro é um encontro de edificação. O processo de explanar a palavra e manifestar a vontade de Deus, olha o que Deus deseja para o povo. Um processo de obediência à palavra, que é a resposta que o povo dá a essa explanação. Veja no verso 8, que diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Parece uma descrição do que está acontecendo aqui, não é, irmãos? Os pregadores sempre estão num lugar mais alto, onde todos possam vê-lo. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, em primeiro lugar, a explanação da palavra de Deus, para que o povo possa entender o que o Senhor estava dizendo, para que o povo entendesse tudo o que estava sendo lido, para que o povo tivesse consciência daquilo que Deus está falando. Quantas vezes você leu algumas coisas e você não entendeu na palavra de Deus? Quantas palavras que estão carregadas de significado, de sentido na Bíblia, e a gente fala, e a gente sabe, não tem consciência do significado dela para a nossa vida. E
por que que o povo, diante da leitura da palavra, para alcançar consciência do que Deus estava dizendo, continua o verso 9, então primeiro leram o livro da lei, interpretando e explicando, para que o povo entendesse o que estava sendo lido. O verso 9 continua dizendo assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Por que que o povo chorava naquele momento enquanto ouvia as palavras da lei? Porque o povo reconhecia o seu pecado. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vem para consolo, mas o primeiro consolo que a palavra de Deus traz para nós é nos confrontar com a nossa pecaminosidade, com o fato de que somos pecadores. Porque diante deste fato, existe a maior prova de amor de Deus por nós. Como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, ora, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, e de graça, como não nos dará juntamente com ele, e de graça agora, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Porque a maior prova do amor de Deus por nós é o fato de nos salvar dos nossos pecados, salvar da tragédia que é viver uma eternidade distante de Deus. Todas as outras coisas, todos os outros problemas são menores. Se o nosso Deus consegue resolver o maior dos problemas, Ele com certeza, diz o apóstolo Paulo, vai resolver os outros que são menores. Então o primeiro problema daquele povo, naquele momento, era ter consciência do seu pecado. Se você for lá em Esdras, no capítulo 10, você vai descobrir que o povo estava profundamente consternado. Como nós dissemos, era um grupo que tinha voltado da Babilônia, vivendo lá na Babilônia, do jeito que eles viviam, retornando, encontrando um povo que tinha ficado em Jerusalém, mas tinha abandonado a lei de Deus, tinha esquecido o culto do Senhor. E um dos grandes problemas que eles tinham era exatamente que eles haviam se casado com mulheres de outros povos. E esses casamentos foram fazendo o quê exatamente? Minando a fé, minando o contato que estes povos, que o povo de Deus deveria ter com seu Deus. Então a primeira questão, esse povo estava chorando diante da lei, porque essa lei mostrava o seu pecado. E o nosso anseio, sempre que pregamos a palavra, sempre que abrimos a Bíblia, fala comigo, Deus. Às vezes para nos apontar o nosso pecado, o nosso erro. Às vezes para vir ao nosso encontro e confortar e consolar e dar direção também. Mas é sempre a palavra de Deus falando através da palavra dele. Essa palavra que traz orientação. Veja no verso 9, e aqui eu quero destacar somente as palavras que são registradas como tendo sido ditas, como sendo orientação para o povo. Então, diante do povo, o povo está chorando, porque reconhece os seus pecados, porque conhece que está longe dos caminhos do Senhor. Então vem a orientação clara daqueles que estão liderando este momento de culto, de ajuntamento na presença do Senhor, neste encontro com o Senhor. Primeiro, no verso 9 diz assim: este é dia consagrado ao nosso Deus. Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de choro, nada de tristeza. Então, meu irmão, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas ao entrarmos aqui, ao começarmos a cantar a este Deus, a lembrar quem é o nosso Deus, Hosana, Cristo é a nossa vida. Ao começarmos a cantar estas coisas, nos lembramos, nada de tristeza, nada de choro. Você não pode sair daqui com esses mesmos sentimentos que você entrou. Eu me lembro, meus irmãos, de um irmão querido, está morando no Nordeste hoje, mas ele foi dar o testemunho dele quando foi se batizar, e ele falou: eu entrei aqui nessa igreja na primeira eu tinha uma faca, porque eu estava indo para casa matar um enteado. Assim, eu não sabia disso. Ninguém sabia, não tinha detetor de metais na porta da igreja. Mas ele contou isso. A primeira vez que eu entrei, eu estava com essa era a minha intenção. Eu estava dominado com ódio, pronto para cometer um crime. E eu nem sei o que foi pregado naquela manhã, quem falou com ele.
Eu sei que Deus estava ali, porque havia um povo querendo falar com Deus e querendo ouvir a Deus, e Deus tocou no coração deste homem. E se Deus faz isso no coração deste homem, vai fazer isso também no meu e no seu coração. Quando chegamos aqui, consagrando este tempo ao Senhor, saindo, olha, fui tomar banho, me arrumei, cheguei no horário. Eu estou separando este tempo para ter um encontro com Deus. E como disse esse dirigente, nada de tristeza, nada de choro. Porque se você tem essa necessidade, Deus vai vir ao seu encontro, vai vir falar com você, vai tocar na sua vida. Nada de tristeza, nada de choro. Não saia daqui sem pedir a Deus, transforma o meu coração, transforma o meu choro em alegria. Porque é isso que Deus faz durante o culto que o seu povo lhe presta. Ainda no verso 10, diz que Neemias acrescentou: podem sair, vocês que choraram o seu pecado, vocês que estão arrependidos do seu pecado, vocês que estão ouvindo isso, olha, não vivam, não fiquem estacionados na tristeza e no choro. Comam, bebam o do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Meus irmãos, e isso você precisa se apegar com fé. Vimos aqui para ter um encontro com o Senhor, para consagrar esse tempo ao Senhor. Nada de tristeza e de choro. A alegria do Senhor os fortalecerá. Eu quero fazer minhas as palavras de Neemias para você nessa noite. Nada de tristeza, nada de choro, porque a alegria do Senhor vai fortalecer você. Pode existir, pode pedir, pode crer, pode clamar, pode buscar, pode bater, que Deus vai se apresentar a você e vai trazer essa alegria para a sua vida. E ele termina ainda dizendo, no verso 11, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Meus irmãos, o encontro com o Senhor é um encontro transformador, porque Ele vem nos resgatar das nossas tristezas, até dessa... Os irmãos vão descobrir lá em Esdras 10, que era um problemão que o povo estava enfrentando com esses casamentos mistos que eles haviam realizado. Mas Deus tinha uma direção. Não fiquem tristes, o Senhor vai dar direção em todas as coisas. A palavra de Deus traz orientação, e traz também, meus irmãos, transformação. Olha que no verso, ele dá todas essas orientações, mas no verso 12, diz assim, então, diante da exposição da palavra, da orientação clara da palavra, da consciência do seu pecado e da orientação da palavra, há uma transformação, porque todo o povo que chorava os seus pecados, que não sabia o que fazer diante dos seus problemas, no verso 12 diz assim, então todo o povo saiu para comer, beber, repartir o que nada tinham, com os que nada tinham, então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Tá bom, eu ouvi a explanação da palavra, tocou a minha consciência, eu estou contrito, entristecido, chorando por causa disso. Houve uma orientação clara, nada de tristeza, nada de choro, a alegria do Senhor vai fortalecer vocês. Agora o que eu faço? Continuo reclamando? Continuo achando que não tem solução ao meu problema? Ou eu vou permitir que Deus me leve nesse caminho de transformação? Porque quando o povo saiu dali, saiu exatamente para obedecer à orientação que havia recebido. Saiu para comer, beber, repartir com quem nada tinha, celebrar com grande alegria, porque agora eu sei o caminho que Deus tem para a minha vida. Esse problema que eu falei, não sei como é que você entrou aqui, mas esse problema que você eventualmente tenha trazido diante do Senhor, tem solução, tem uma direção que vai trazer alegria sobre a sua vida. Esse povo aprendeu a obedecer, porque é exatamente isso que acontece conosco. A consciência, arrependimento é o quê? É a consciência do pecado. É nos lembrarmos o que foi que eu fiz, por que eu fiz, como eu cheguei até aqui, este lugar de pecado. Aquele povo chegou à conclusão que, olha,
como é que nós chegamos a esse ponto? Nós nos misturamos tanto com os outros povos, a ponto de nos esquecer da nossa própria identidade. Nós não somos o povo de Deus mais. Nosso culto foi esquecido, nossos valores foram esquecidos, o livro da lei foi esquecido. Aquele povo precisava ter consciência do pecado. A contrição pelo pecado, a verdadeira tristeza pelo pecado cometido, aquele povo chorava. É bem diferente quando a gente fala, desculpa aí qualquer coisa. Já viu uma pessoa profundamente arrependida? E ela pede desculpa para você 1000 vezes. E aquilo mexe com o coração dela. É a contrição, é tristeza verdadeira pelo pecado. É chorar o seu pecado. Confessar o seu pecado nominalmente. É concordar com Deus a respeito do pecado. E sabe aquele povo lá em Esdras 10, chega diante de Deus e fala, não, nós vamos fazer exatamente o que foi orientado. Nós vamos dar uma solução para essa questão. E sabe o que é isso, meus irmãos? Não somente confessar, é a conversão do pecado. É quando eu saio daqui, você pode ter consciência, sei lá, de repente Deus falou para você, você está parecendo aquele povo. Essa aliança que você tem feito, essa comunhão que você tem travado aí, está te afastando dos meus caminhos, da comunhão comigo. Seu comportamento não é o comportamento do povo de Deus. Talvez Deus tenha falado isso com você. E você precisa sair daqui falando assim, o que eu vou fazer para mudar isso? Eu vou tomar atitudes diferentes. Eu vou quebrar essas alianças. Eu vou cultivar coisas melhores. Porque é o que o povo foi fazer. É a conversão, uma mudança de atitude para melhor. E aí o que eu quero terminar falando? Este é o espírito que deve existir em nós. Esta é a experiência que nós devemos desejar da parte de Deus sempre que nos encontramos com Deus. Deus fala comigo, transforma, me ensina, me dá direção. Semana passada, a gente teve o encontro dos homens na sexta-feira e no sábado dos jovens, não é? E aí no sábado caiu para mim uma pergunta, não é? Falou, diga duas características de Jesus, eu acho que era essa a pergunta. 2 características de Jesus. Você tinha que estourar um balão, vinha a pergunta, aí estourei um lá, peguei isso, falei. Aí quando eu respondi, manso e humilde. Aí os que tinham estado na sexta-feira falaram, mas o pastor de ontem falou isso. Falei, por isso que é bom estar no culto. Você sempre aprende alguma coisa. E ele tinha comentado isso na sexta-feira, quando veio a pergunta, manso e humilde. Todas as vezes que nos encontramos no culto ao Senhor, Deus fala conosco. Ele usa. E por que eu quero... Mas por que o senhor leu lá 1 Coríntios 12, 7? Porque lá Paulo está falando e começando uma discussão sobre dons, como é importante o corpo. Depois ele vai tratar do culto, que aquela igreja tinha muitos problemas no seu culto público, a ponto dele dizer assim, olha, se vocês continuarem com esse comportamento, vai entrar um incrédulo no culto de vocês e vai ficar escandalizado com o que está acontecendo. É preciso ter ordem nisso. Sabe por quê? Porque no ajuntamento do seu povo, como ele diz ali, Deus dá a cada um uma prova da sua presença. E existe uma versão que fala assim, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé. E aí ele continua, a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Na vida da igreja, nós estamos para servir.
para que todo mundo seja abençoado, edificado. Quando não pode existir egoísmo, egocentrismo na vida da igreja. Todos estão para servir, porque o próprio Jesus disse: se algum de vocês quiser ser o maior entre vocês, que seja aquele que sirva a todos, a ponto de lavar os pés do seu irmão, de fazer a coisa mais humilde para alcançá-lo. A cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. E aí ele vem falando o seguinte: a variedade é maravilhosa. Conselho sábio, conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que e quando. Talvez a coisa mais importante, então, em 1 Coríntios, versículo 12, é que quando a igreja se reúne, está reunida, existe, Deus sempre dá uma prova da sua presença. Com uma palavra de sabedoria, um conselho sábio, uma palavra de entendimento, curas dos enfermos. Eu sei que a gente sempre tem expectativas de curas físicas, mas Deus quer curar o coração de tanta gente que sofre. Eu conversava com uma pessoa e ele compartilhava as lutas que enfrentou com esses traumas que as pessoas carregam da sua infância, durante a sua juventude, dos encaminhamentos tortuosos que alguns ramos da psicologia, da psicanálise, dão como resposta aos valores que a sociedade apresenta diante da situação das pessoas, ao mal que é cultivado na nossa sociedade. Eu não sei por que alguém investe tanto tempo e dinheiro ensinando pessoas a se suicidarem. Como cortar o pulso, como matar outra pessoa. Esse é o nível de doença, de patologia, não é, da nossa sociedade. E Deus quer curar essas pessoas. Lembra que o apóstolo Paulo era um homem que respirava ameaças de morte. Era um cara doente. Ele matava, acho que com prazer. Por isso que fala, respirava ameaças de morte. Mas Deus transformou o coração desse homem, a ponto de ele escrever um dos mais belos hinos sobre o amor. Não é? O amor não é invejoso. O amor não arde em ciúmes. O amor ama, o amor se entrega pelo outro. Então, o nosso tempo de encontro com Deus, Deus vai falar. Deus vai dar a você uma prova de que Ele está presente. Eu já participei de situações em que eu pensei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Não sei se eu já contei essa história para os irmãos, mas eu fui num culto para pregar e descobri que a igreja era bem diferente assim da nossa, por exemplo. Tinha uma dinâmica bem pentecostal, né? Irmãos queridos, mais diferente do meu costume. E eu preguei tudo, fui para um cantinho lá, fiquei sentado, daqui a pouco começou a acontecer umas coisas assim que eu falei, e agora, Deus, o que é que está acontecendo aqui? Não é? O pastor veio à frente, começou a orar, e as pessoas caíam, né? Caía assim, parecia uma madeira, né? E eu ali, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E o pastor orava, as pessoas vinham, ele impunha as mãos e as pessoas caíam. E tinha uma moça com um monte de toalha que cobria as pernas das moças que caíam. E eu olhando aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E o pastor falou, olha aí onde você está.
E eu tinha pregado, tinha acabado de pregar, sobre sacrifício e sacrilégio, sobre a oferta de Caim e de Abel. Do jeito que eu estou pregando para os irmãos aqui, eu acho que eu prego desse jeito esse tempo todo. Sentei e começou a acontecer essas coisas e ele falou, olha aí onde você está, olha aí. Meus irmãos, era carnaval, retiro de carnaval. E eu fiz uma oração ao Senhor. Eu já estava sem férias, tinha trabalhado na convenção em janeiro, entrou fevereiro, carnaval, eu estava ali para trabalhar, não estava ali para ficar perna para o ar. Aí eu orei ao Senhor assim, Senhor, eu estou cansado. Foi a minha oração. Independente do que estava acontecendo em volta, tal. E para minha surpresa, o pastor veio na minha direção para orar por mim. E eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Só falta eu cair aqui, eu não sei o que podia acontecer ali. Ele veio, pôs uma mão no meu peito, outra mão aqui na nuca. E a primeira frase daquele pastor foi o seguinte, Senhor, cuida da saúde do Edivaldo. Quando ele falou aquilo, eu me arrepio até hoje. Foi como se Deus falasse, eu estou ouvindo a sua oração, que você está fazendo aqui, no lugar que você não está entendendo as coisas que está acontecendo, mas eu estou aqui. Eu disse que eles são queridos irmãos, tenho contato, amo aqueles irmãos de paixão, porque tantas coisas eu fui aprender isso ali. Já como pastor, mais de 30 e tantos anos de idade. Naquele mesmo lugar, meus irmãos, apareceu uma pessoa endemoniada, naquele mesmo culto, de frente para mim, do outro lado do salão. E apareceu pessoas que entraram, conforme o pastor orava, vieram à frente assim para cair. Lembro de uma pessoa que foi assim procurando um lugar onde não tem cadeira para eu poder cair. E eu já disse que se eu orasse por ele, ele cairia. Porque ele estava induzido a isso. Ele foi na expectativa de ver alguma coisa extraordinária, um espetáculo qualquer. E você sabia que nesse momento, o inimigo está aqui entre nós? Que você pode ter entrado neste lugar com as expectativas erradas, em busca de uma experiência que Deus não quer dar para você, não é o que Ele quer fazer na sua vida. Mas se você fizer uma oração sincera, Deus está aqui, querendo nos falar, esperando que você e eu lhe demos uma resposta ao oferecimento que Ele tem para nós. Aquele povo, Ele ofereceu perdão, nova direção, para nós também. Se há pecado, Ele está oferecendo perdão, uma nova oportunidade. Se há dúvida, Ele voltou para Tomé para vencer a incredulidade. Ele voltou para vencer o desânimo de Pedro. Ele apareceu para dar direção a todos aqueles homens que estavam reunidos com medo, trancados. E num momento de culto, Deus quer fazer exatamente isso conosco. Quer dar uma resposta, veio trazer uma palavra ao seu povo, de perdão, de direção, de poder, de graça. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele decidiu nos amar.